Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta quinta-feira, dia de prosseguimento da rodada do Campeonato Brasileiro, muito importante. Ontem o Corinthians determinou que um clube, um time brasileiro possa ser campeão com 68 pontos. Se eu não me engano, e eu não vou chutar, o Flamengo foi campeão em 2009 com 67. Foi no ano que brigou pau a pau com o Internacional, mas foi o que foi campeão com menos pontos. E quem me acompanha há 2 meses ou mais, eu digo aqui, um time brasileiro vai ser campeão com 70 pontos. Aí todo mundo dizia, o Corinthians vai fazer mais de 80, tá disparado. Diz, aí é que tá, uma hora vai dar os doces. Logo depois veio a frase do Renato, que o Corinthians iria desandar. E desandou. Só que ninguém aproveitou. O Santos joga hoje, por exemplo. Aí poderá encurtar a distância para com o Corinthians. Mas o Corinthians encaminha o título. Claro que ainda haverá confrontos diretos, poderá haver algum sacrifício por parte do Corinthians, mas a tendência é que o Corinthians seja, no mole, o campeão brasileiro. O Santos, a saber, joga contra o Sport Recife na ilha. Alguém aqui apostaria todas as fichas no Santos? Ou metade das fichas, com o Sport correndo risco de rebaixamento? Eu acho que o Santos não vai ganhar o jogo. Jogo das 9 horas. Também às 9 tem Flamengo e Bahia. E agora os 2 jogos daqui a pouquinho, 8 da noite, Palmeiras e Ponte Preta, Vitória e Atlético Paranaense. Bom, em termos de explicações do presidente Romildo Bolzan, nenhuma. Pediu desculpas ao jornalista, dizendo que não achava que aquilo ali pudesse ser publicado e tal, meio que tergiversou, né? E o presidente continua na sua linha. Não apela, não chuta o balde, está esperando aí o processo que o Weber Roberto Lopes vai ou não colocar. Presidente que prevê que o Grêmio esteja de novo crescendo na hora certa. Hoje, ao meio-dia, entrevistamos no preliminar o Dr. Nelson Almeida, um cara extremamente atualizado, que montou aquele cano de time há 40 anos, em 1977, o time campeão gaúcho do Grêmio, né? Tirando a hegemonia do Internacional, que poderia ser N campeão. E ali, naquele ano de 77, ele fez uma triagem e fez um time bastante competitivo e que jogava com velocidade, pois ele disse que se decepcionou com o jogo que o Grêmio fez contra o Corinthians, mas salientou a ausência de 2 grandes atacantes, o Bolanhos e o Pedro Rocha, que efetivamente fazem falta no time do Grêmio. Mas o Grêmio melhorou ontem contra o Corinthians com o Luan, e o Luan estará em campo também contra o Palmeiras. Por quê? Porque não sentiu contra o Corinthians. E essa foi a grande notícia no empate, até certo ponto, enfadonho do Grêmio contra o Timão, como é chamado em São Paulo. Grêmio que termina o jogo contra o Palmeiras, já logo em seguida parte para o aeroporto e depois vai a Guayaquil, chega no início da manhã, no meio da madrugada, já descansa um pouquinho, já treina ainda na segunda-feira, descansa um pouco na terça, concentra, treina também um pouquinho na terça e quarta-feira, enfrentamento que pode valer o tri da Taça Libertadores da América, porque depois o Grêmio decide em casa contra o mesmo Barcelona e fica, se passar, esperando por Lanús ou River Plate para decidir a Taça Libertadores da América 2017. E vai com um time misto, o Grêmio na Arena, até porque não conseguiu ganhar o confronto direto e está a 9 pontos em 9 jogos para ficar entre os 4 melhores da competição. Também aqui, nessa telinha, nesse microfone, eu disse que com 60 pontos iria garantir um lugar entre os 4 melhores. Assim como eu afirmo que o Internacional está, há horas, a uma vitória de chegar na primeira divisão. E aí, nesse propósito, o Inter conseguiu 4.000 ingressos, 4.100 ingressos para Criciúma. Há uma crítica da torcida de lá. Acontece que o Criciúma não cai mais e nem classifica mais. E a direção inteligente deu uma boa parte dos ingressos para a torcida do Internacional. Vai ter mais colorados do que torcedores do Tigre, porque o Criciúma quer o faz-me rir, quer o dinheiro. E esse pode ser o jogo da subida do Internacional contra o time do Beto Campos. Os próximos jogos do Grêmio, retornando ao Grêmio.
Palmeiras, Grêmio com misto na Arena. Palmeiras que, dependendo do resultado do jogo de hoje, pode no confronto direto até passar o Grêmio no final de semana. Barcelona em Guayaquil, Avaí na ressacada e o Barcelona de volta em Porto Alegre. Claro que o Grêmio está extremamente focado na Taça Libertadores da América. De repente, seja o que me digam lá, também no Equador, do Barcelona de Guayaquil, porque está em 9º no campeonato de lá. Também está mal e perdeu por 2-1 de virada em casa para o El Nacional. O Inter pode ter retornos como Edenilson, Sacha certos, porque cumpriram a suspensão automática. O Edenilson, terceiro amarelo, o Sacha tinha sido expulso contra o Brasil, não jogaram contra o Boa. E Damião e Dourado, né, foram reavaliados, em princípio também devem ir para o jogo. E com aproveitamento de 83%, o Inter virou Damião dependente. Não Damião dependente, né? Mas com ele em campo, o Inter obteve 10 vitórias e só sofreu 2 derrotas. O Cláudio Vinck, que está suspenso, desfalca o time. Há poucos dias desfalcou por contusão, por isso que eu fui conferir aí. Está suspenso, sim. É isso, né? Na sequência, vamos acompanhar os jogos desta noite e destacar outras coisas mais no nosso bom debate do Cadeira Cativa. Até já! Muito bem, estamos de volta já com os nossos convidados. O professor Enio Kaufmann já está aqui. Daqui a pouco chega o Vladimir Kelly, que é um dos grandes conhecedores da Arena, de todo esse processo Arena. E aí já sei que o Beto de Novo Hamburgo deve estar oriçado. A última vez o debate indireto aqui foi uma grandeza. Mas vamos começar salientando boa noite, né, Rec? Mas assim, eu já comecei. O futebol é fantástico, não é assim? Fantástico é na Globo, professor. É só aqui, domingo, bro. Não, aquele é um programa. O futebol é maior. O futebol é maior. O futebol é maior. É a ideia da transformação. Veja, nós estamos em outubro de 2017. Em fevereiro de 2017, o Grêmio não inscreveu, não é que não usava, não inscreveu para o Gauchão o Arthur. O Arthur não era a grande promessa. O Arthur estava para o Grêmio como o Fabinho estava para o Inter. Mais ou menos. Eu diria que talvez o Arthur não exata. O Fabinho já tinha jogado muito e tinha uma má imagem. O Arthur era um dos muitos jovens do Grêmio que vinham subindo, mas não era o jovem mais olhado. E veja, era pouco mencionado, né? Tanto que o Grêmio não o inscreveu. Mas ele se lesionou também. Tudo bem, mas não era assim, alguém comentado. Lembra quando o Alexandre Pato era júnior do Internacional? Se falava maravilha. Se dizia, vem vindo um misto. É a soma de Daniel Carvalho com Nilmar. Essa é a frase do Fernando Carvalho. Essa é a frase do Fernando Carvalho. É uma soma de Nilmar com Daniel Carvalho, exatamente. Quer dizer, ninguém falava nada do Arthur. Nada. Não era um... E a primeira impressão dele nos profissionais, naquele jogo que o Filipão utilizou, foi ruim, né? Porque ele estava deslocado, estava perdido naquela partida com o Aimoré. Em 8, 9 meses, o menino explode. Eu acho um belíssimo jogador. Olha, ontem contra o Corinthians, mais uma vez, se viu ele jogando com uma autoridade. Sabe, a postura. Quem acompanha futebol há tanto tempo sente isso num jogador. É aquela segurança, postura, atitude. A tranquilidade que ele passa até para o grupo e para a torcida, né, professor? E hoje, então, o Grêmio renovando o contrato do menino e... Até dezembro de 2021 é uma multa de 50 milhões de euros, que é a multa que todos os clubes sonham receber. O Inter recebeu metade de multa pelo Pato e até hoje agradece o menos. 25 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. Não. 20.
20 milhões de dólares era a multa rescisória do Pato. Estou confundindo com o Oscar. Isso. 20 milhões de dólares. A maior venda do Inter foi o Oscar. Era a multa do... E não foi o Damião por uma circunstância, né? Pois é, essa história. É verdade. É verdade. 37 milhões de 35. euros. 35. Eu dei a notícia na época, rindo de mim mesmo. Olha, eu vou dar, porque eu já entrei naquela canoa furada dos 100 milhões de dólares. Não, mas foi depois. Sim. Mas foi bem depois. Mas o protagonista era o mesmo. Eu também tinha dado essa notícia do Damião e riram da minha cara. E depois começaram a confirmar que era verdade. Era verdade, REC mais. Só que foi no mesmo momento em que o D'Alessandro estava saindo do Internacional. Era o Tottenham, né? Lembra que o Internacional estava na Libertadores e o D'Alessandro estava saindo, tanto que o Internacional contratou o Dátulo, né, para o lugar do D'Alessandro. E aí, Fernandão era o diretor de futebol na época, né? Eu não tenho certeza. Era o Luciano Davi e o Giovanni estavam juntos. Sim. Agora não me lembro se era já o... E aí tu imagina, o Fernandão já estava circulando. Imagina a situação do presidente do Internacional, se assim, o Inter entra na Libertadores e o D'Alessandro sai e ele vende o Damião. Mas tem horas que é inevitável. Tem horas que o cara tem que tomar ferro e salvar o clube. Porque de dirigente... Não salva. Mas não, salvar momentaneamente. Salvar não salvam nunca. Mas o clube não... É um saco sem fundo. Mas o clube, justamente... Kelly, já está rolando a bola. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Que é essa questão que envolveu agora o Luan e o Pedro Rocha, né? Foi interessante e salvou efetivamente as finanças do Grêmio até 31 de dezembro deste ano, justamente porque o futebol, pelo menos hoje na modalidade que está, é completamente deficitário. E se nós não tivermos ainda a receita com os jogadores de futebol, com a venda deles, portanto temos que produzir mais do que um, até para que uma boa parte deles fique nas Mas equipes. É uma escravidão isso aí, porque quando fica bom, mas fica veja ruim. bem, no caso do Grêmio... mas veja bem... O Pedro Rocha ficou bom. Ficou bom para o Grêmio ser campeão da América. Ficou bom para ser campeão da Copa do Brasil. E ele nem na Copa do Brasil decidiu. Estava na arquibancada assistindo. Ficou bom para ser campeão brasileiro. E aí ficou ruim, porque ele teve que ir embora, porque o Grêmio tinha que pagar as contas e o Grêmio tinha que ser responsável. Não, mas tem uma frase, desculpe, mas... Tá bom, mas tá ruim. Não, tá ruim, mas tá bom. Mas até um pouquinho, mas só um pouquinho. Mas olha a frase que ele acabou de dizer com a maior naturalidade. O futebol, hoje, dos grandes clubes, é altamente deficitário. Mas é deficitário não por uma injunção espiritual ou um desígnio de Deus. Por isso que eu vou complementar. Ele é deficitário porque a Rede Globo, que é quem compra os direitos de televisão, despeja milhões nas contas dos clubes, só que os clubes pagam salários absolutamente exorbitantes. Mas se não pagar, eles vão embora antes. Tu acha que se não renovar com o Arthur agora, o que acontece? Não, mas para um pouquinho. Ele vai embora, começa a encher o saco, começa a contagem regressiva. Não, ele vai embora igual. O Luan, o Pedro Rocha, era contagem regressiva. O Luan tem um mercado europeu. Então nós não estamos falando da renovação do Luan no mercado nacional ou sul-americano. Tem que pagar, de acordo com eles pagam lá. Ele pensa em euros já, né? Agora... Mas, professor... Vocês estão brincando. Eles pensam. Mas eles estão ele tem uma multa para receber. Retroativo para receber. Ele não quer receber parcelado, ele quer receber à vista. Para aí. Ele está pensando que 4 milhões, 5 milhões, os clubes fazem assim e saem. Mas o Grêmio acabou de contratar no início desse ano um jogador que custa mais de 1 milhão por mês. E não é um jovem que está indo para a Europa, era um reserva do Palmeiras. É o fazedor de gols, professor. Pois é, mas então... mas aí está incluído toda a questão do passe, está incluído uma série de coisas. Custa mais de 1 milhão por mês. Porque o Grêmio se tu compra isso, tu tem que ter bala na agulha. Mas essa era a cereja do bolo. Porque o Grêmio já estava pronto e precisava do tal do fazedor essa do foi essa foi a extravagância que o presidente do Grêmio que o presidente do Grêmio se deu ao luxo de fazer. Que na verdade não é se dar o luxo de fazer. É investir um dinheiro significativo que eventualmente está acima dos demais
apostando num jogador que dê retorno. O problema é fazer extravagâncias, como se fez no passado em alguns outros clubes, de investir pesadas somas de valores em muitos jogadores que não deram retorno. Isso é extravagância. O Grêmio também fez isso, o Internacional também. Sim. Todo dirigente que faz uma extravagância... A extravagância vai jogar contra o Grêmio de centroavante agora. Só um pouquinho. Ariel. Só um pouquinho. Toda extravagância é feita achando que vai dar certo. Ou o Grêmio contratou... Nem sempre se tem essa certeza. O Gladiador e o outro, aquele... Marcelo Moreno. O Moreno e o outro centroavante, depois. Wellington. Não, esse é argentino. Barcos. O Grêmio contratou os 3 por uma fortuna, e eu posso fazer uma lista das mesmas bobagens do Internacional, não tem nada de clubismo nisso, achando que era uma boa contratação. Ou o presidente contratou dizendo, eu sei que esse é ruim, eu vou contratar. Contrata achando que é bom. Só que não se faz aposta tão grande. Se eu ganho R$1.000 por mês, eu não faço apostas de 10 mil, porque é muito para o meu salário. Se eu arrecado 20 milhões por ano, eu não posso fazer apostas de 5 milhões. Vamos até admitir que ela dê certo. É demais para o meu orçamento. É essa a questão. E não é o Grêmio, não é o Internacional, é os clubes em geral. Mas se forem apostas, como o Grêmio há uns 2 ou 3 anos tem montado um sistema de contratação mediante critérios muito claros, objetivos, técnicos, diferentemente do ano passado que se contratava na base do achismo. Então, nós estamos melhorando, qualificando a gestão neste sentido, de apostar eventualmente num jogador cujo valor pode ser, com essa expressão, né, exorbitante ou acima do mercado ou até extravagante, mas que ele tenha maiores condições de dar um retorno a curto prazo. Porque jogador de retorno de longo prazo é jogador de grupo que se investe pouco e ele vai dar um retorno na sua formação ao longo do tempo. Quando a gente fala de jogador que vem, não é pro grupo, que é jogador que vem para ser titular, ele tem que ser um tiro certeiro. Quem é que usava a questão do tiro? Acho que era o Renato, né? Que nós temos que dar um tiro certeiro na passada dele anterior, né? Dar um tiro certeiro. Esse tiro certeiro tem que estar mais próximo possível da possibilidade concreta. E quem conhece futebol, quem trabalha com futebol e que faça isso de forma planejada, minimamente planejada, tem muito mais condições de chegar perto do resultado positivo. Aí se pode, porque... Não é o nome do menino que está no México? Foi a maior contratação do Grêmio. Agora, ele não está fora do Grêmio pelo futebol. Ele não está, não é deficiência, pelo contrário. No final do primeiro semestre desse ano, todo mundo falava que era o melhor jogador da América. E efetivamente eu acho que era até. Porque a capacidade... Eu não ouvi, mas não, ele veio do Grêmio como... Não, do América não, da América. Não, da América eu não ouvi. Ele veio como um dos principais artilheiros da América. Isso. Os números dele de gols quando contratado. Tinha mais gols que o Mas veja bem, até o final do primeiro semestre, ele deslumbrou novamente. Ele voltou de lesão e deslumbrou a todos nós. Mas tanto não deslumbrou que o Grêmio comprou o Barcos. Desculpe, o Barcos. Não, mas aí é outra posição. Não, é outra posição. Só um pouquinho. É outra posição. Com a contratação do Barrios, o Bolanhos era reserva. Mas não do Barrios. Não. Era reserva do Luan. O Bolanhos... Ou quem sabe o Bolanhos ia tirar o Luan do time. Os dois permaneciam no time. Aonde? O Bolanhos ia jogar do lado. Era o que todo mundo defendia, professor. Tirar o Pedro Rocha para arranjar lugar. E o treinador do Grêmio, inteligentemente, dizia... Não pode, desmancha o esquema. Mas aí, até o Bolanho se lesionar, o Barrios ficava no banco. Daí que eu ia entrar. Data Vênia, eu já estava dizendo. Data Vênia é bom. Para poder lhe interromper. Sem embargo. Sem embargo. Sem embargo. O Barrios era reserva antes, o Bolanhos era o titular. Aí é que está o seu equívoco. O Bolanhos vindo de trás e o Luan mais na frente. Era o Bolanhos no meio e o Luan na frente na função dele. Só um pouquinho, desculpe. Eu não quero brigar, mas só um pouquinho. Tu, com a tua inteligência... mediana inteligência. Com a tua brilhante inteligência, tu vai... Vaselina de litro é outra coisa de metro. Tu vai me dizer
que o Grêmio fez a extravagância do ano para colocar o jogador na reserva. E estava na reserva. Tá, mas não estava na reserva. O Bolanes era extravagância Peraí. da década. O Bolanes era do ano passado. Mas tava pagando ainda. O Barrios, Mas só um pouquinho, o mas Bolanhos, contratou o Barros esse ano para ser reserva. mas o Bolanhos não estava na reserva por rico conta assim, disso. Mas o Inter contratou uma extravagância e botou na reserva. Nico Lopes. Quem? O ano passado, esse ano. Não, peraí. Sim. O Barrios estava na reserva no momento em que chegou ao clube. Ele entrava esporadicamente. E naturalmente ia ser Naturalmente titular. ascenderia à titularidade. E o Mas aí se Bolanhos poderia ia- jogar Barrios, Bolanhos, Luan, perfeitamente. A cabeça que queriam era do senhor Pedro Rocha, que pagou as contas do Grêmio. Isso. Foi, aí tá, um negócio porque o- financeiro muito bom. Queriam, nós também. Nós não. Para ajeitar o Nós caso, vírgula, pro não. Bolanhos. Nós Todo não. mundo queria Não, ajeitar. todo Nós, mundo vírgula. não. Porque Quem tem se escala porque não cola. alguém diz aqui há muito tempo que há um brilhante treinador na praça, não só por essa passagem no Grêmio, e que ele dizia sempre, o Grêmio funciona porque tem esse esquema. Porque o Grêmio, o brilhante Grêmio desse ano, reconheçam, é com Ramiro de um lado, Pedro Rocha do outro, Luan e Barrios. Esse é o time titular do Grêmio que encantou o Brasil e que, se não faz bobagem no primeiro semestre, quando o Grêmio estava recém na fase de grupos da Libertadores, com toda a campanha absurda do Corinthians, o Grêmio ainda estaria pau a pau com o Corinthians. Até porque o Grêmio é melhor que o Corinthians. Então, Ontem ficou e perdeu demonstrado no isso. crime, e perdeu aqui em Porto Alegre. Ontem até foi um jogo parelho. Mas Porto Alegre foi parelho também. Não foi. Acho que em Porto Depois Alegre do foi gol. muito mais desparelho do que ontem. Não, ontem, E- Porto Alegre nós massacramos. Isso. Massacramos Isso o que eu estou Corinthians. dizendo. E, Mas aí, professor- inclusive perdendo um pênalti. Mas aí, Inclusive professor- perdendo um pênalti. E o goleiro do Grêmio, que é muito bom, na minha opinião. É um dos muito melhores bom do goleiro. Brasil. Mas tem falha, acontece. Aquele não foi falha, foi queima-roupa. Pô, Todo um chute na cara. Tu Que nem na sabe onde o cara, cara vai da tocar a bola. entrada Tu já da tá área. todo se Na atrapalhando. entrada. Chute de 3 metros. Rec. Não, ali. Rec. Eu tô discutindo desde março isso aí. Tá bom, isso não foi desde falha. maio. Tá bom. De qualquer forma, o Grêmio não merecia perder aquele jogo. Não merece. Certamente. Então, Só porque entrou no meio das pernas é frango. Não, claro que Frango não, é é quando chuta normal. no meio do campo. Claro, é normal tomar um gol no meio das E pernas. o chute foi de uma felicidade poucas vezes, porque foi um chute rasteiro. Rasteiro de 3 metros. E na cara, ele nem sabia. Ele podia tocar de volta pro Foi na companheiro, o linha da Jadson. área. Foi na linha Ele da área. recebeu, podia tocar pro Foi na outro. linha da área. Não, foi dentro, quase na marca do pênalti. Não. O goleiro fica sem saber o que fazer. De qualquer forma. O cara acerta na É gaveta. engraçado que quando o Danilo Fernandes tomou aquele gol do América Mineiro, aquele gol Frango. de pescoço, Frango. que cobriu o goleiro. E quando tomou o gol no segundo pau do Atlético Paranaense, duas falhas Isso. Quem? clamorosas. Sim, senhor. Quem nega isso? Quem nega isso? É, mas eu duas falei que falhas. queriam me matar. Ah, o Danilo. Não, queriam te matar, não sei quem. Só que ele não entende de São futebol. os conceitos positivos de curta duração. Há 3 semanas... É bom esse que é. Conceito positivo eu peguei- de curta duração. De curta duração. Há forte. 3 semanas atrás, não era o Fernandinho, o nosso ídolo? Ontem já sei começaram a quem. criticar. já tem que tirar do time. Quer Eu dizer, peguei aqui que Com é o que o lance. tem, com o que tem, só tem uma dúvida. Ele e o Everton. Eu não Pois sei é. quem vai dar melhor. Mas o Fernandinho Mas não, é um dá sujeito pra inventar esforçado nada. que tem que ter parceria para jogar também. Tem que ter Fernandinho parceria. acaba com a velocidade do time do Grêmio. O Fernandinho, ele Acaba ontem cometeu com a um grande velocidade crime. do time Quando do ele ia Grêmio. fazer o gol, ele chutou na frente do goleiro na diagonal. Aquilo ali foi a coisa mais irritante do Fernandinho jogo. Faz o tira a gol. velocidade do time do Grêmio, gente. Fernandinho tira a velocidade do time. Ele pega a bola e quer fazer a jogada sozinho. Lógico. É que é outro estilo em relação É ao isto. Everton. Ele Sim. baixa a cabeça. Então, tu Eu muda- acho que tecnicamente tu o muda Everton estilo. é mais qualificado, tecnicamente. O Everton é mais recurso, porque o Fernandinho jogando tem que jogar na direita, mas o Fernandinho tem aquela que já tá manjada. Ele corre e corta para a esquerda e bate em gol.
Então, o Everton, ele tem mais recursos para a esquerda e para a direita. Vem para o meio, E a vai para a direita ponta. do Grêmio está ocupada por uns jogadores Ramiro. mais importantes do time do Que Grêmio. é o nosso cadenciador do jogo, junto com o Arthur. Que quando jogou deslocado não foi tão bem. Mas aí tá, quando qualquer pessoa joga Obrigado, deslocada, Maurício. ela não rende o Não, mas suficiente. o Grêmio não jogou bem. Sim, o Agora- Grêmio não tava... Eu busquei aqui só, Rec, o gol. O professor não tá tão certo. Foi na linha... Se existisse uma linha imaginária, foi da linha do pênalti. Da marca do pênalti. É. A conclusão que acabou arredondando no gol do E Corinthians. E o Groi estava 3 passos à frente o da Groi linha. não estava em cima da linha, Ele né? não estava em cima da linha. Não seria uma Não tem cobrança de como penalidade. pegar. Ali é muito Só difícil. se Bruno. bate no Bom, goleiro. mas a tese de que o Grêmio... Nem se o Danilo não- Fernandes se pega não- essa. Mas o Danilo Fernandes é menos goleiro do que o Marcelo Groi. eu- Não é eu o que acho- se comentava. né? Eu acho que os dois são bons. Desculpe, quem acompanha o Cadeira Cativa, eu nunca disse isso, nunca disse que o Danilo era melhor goleiro que o Marcelo Groi. Ao contrário, quando um ilustre representante do Grêmio disse aqui, troco agora, e eu disse, por favor, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Agora, tem uma situação que Só um aconteceu pouquinho. no ano passado que exaltou ao extremo o Danilo Fernandes. Não é no gol. Foi quando ele esteve ausente. Porque aí foi o pior momento do Lomba, que não é muito inferior a ele. E agora tá Mas ele lesionado. pegou muita Bem coisa. inferior. O Lomba? Pegou bem aquela... Pegou gripe. Pegou muita resfriado, coisa. Que aí, tontura. aí eu ouvia que comparavam Cachumba. o Danilo Fernandes com o Lomba. Agora, nós estamos falando do Marcelo Groi, que é um goleiro de nível de seleção. Comete falhas, ele tem um O Danilo problema. foi pra seleção também? Ele tem foi para fazer umas compensações, né? Ele comete falhas na saída do gol. Todos nós sabemos disso, até ele sabe, evidentemente. É o único problema que ele tem. Agora, embaixo dos paus, vocês lembram do Vitor, né? O Vitor, muito bom. Mas por que, e você, é só observar, por que o Vitor leva peru de longo Eu acho alcance? que o Vitor é irritado. Por que ele leva gol de longe? E de perto ele pega absolutamente tudo? Já observaram isso, que de longe ele leva gol? Sim. É míope. Eu ia dizer. Esse é o pode ter problema. visão. É visão. Em cima ele pega tudo. Então, cada goleiro tem a sua característica. Essa do Vitor. Chutou, bate um tiro de meta, capaz de fazer um gol no Vitor. Agora, o Marcelo Groi, ele pega tudo embaixo do pau, seja de longe ou de perto. O problema dele é a saída de gol. Agora, eu quero só deixar bem claro aqui o que eu acho do Danilo Fernandes. Que eu apontei 2 falhas, porque no mais ele foi bem no Internacional ano passado. Tanto é que vários clubes queriam contratá-lo, o Flamengo insistiu em contratá-lo. Eu acho ele um baita goleiro. E um Agora, baita caráter. e Pela entrevista que deu quando o Internacional caiu, ele sabendo que tinha mercado, a primeira coisa que ele disse foi, eu vou ficar e vou cumprir meu contrato. Que a Vou TV manteve ficar. o mesmo valor repassado. Né? Não, mas independente disso, tem outro... Não, mas ele tinha proposta para sair. O Valdívia teve o mesmo valor repassado, ninguém diminuiu o salário dele, e o Valdívia não quis ficar no Internacional jogando a Série B. Sabe que eu agradeço a Deus Aparelho, todos né? os dias por Mas, algumas notícias que eu dou e se confirmam. Porque sempre parece que o cara é meio irresponsável e quer jogar para a torcida ou quer aprofundar a crise, o jornalista. Ainda mais quem já tem fama Mas tem de ali polêmico. uns 10% disso, né? Sim, Tem. Sempre tem. 15. Isso aí é o glamour. 15. 20, tá bom. É. E ainda mais Meio a meio já, né? 25. Se o cara tem fama de polêmica, é pior ainda. Eu disse várias e várias vezes que o Valdívia não ia embora do Inter porque não queria jogar a Série B. E aí passou, ele foi embora. Veio o presidente do Inter aqui e sem ser perguntado, lá pelas tantas, eu disse, e o Valdívia? Mas como é que nós vamos ficar com um cara que não quer ficar? Pronto. Isso aí é igual a história do pedir aumento do bicho contra a Ponte Preta. Eu perguntei para o Celso Rotti aqui, virou notícia nacional, os boleiros queriam processar e escambar. Vamos processar o Celso, então. Mas são 3 pontos igual, né? Contra a Ponte Preta ou contra o Corinthians. Não, mas eles queriam aumento de prêmio Pois a é. partir dali. Premiação para não cair. REC. No dia em que o Inter ia decidir a permanência contra a Ponte Preta. O que deu? Empate contra a Ponte Preta no Preta no Beira-Rio. Aí ficou ruim para eles, né? Mas veja que então Aí tem que demitir todo mundo. as coisas se... Só para fechar aquela tese lá que eu comecei lá no começo.
Comecei no começo. Não, mas também. Mas assim, ó, o Grêmio, no primeiro semestre, ainda na fase de grupos, quando todo mundo sabia que o Grêmio ia passar pela fase de grupos com o pé nas costas, o Grêmio ali perdeu alguns pontos e o Grêmio jogava tão melhor do que a maioria dos clubes, que mesmo com uma campanha absurda do Corinthians, o Grêmio, se não tivesse manifestamente aberto mão, o Grêmio estaria pau a pau com o Grêmio estaria na frente. No Campeonato Brasileiro, que na minha opinião, para a dupla Grenal, por favor, não é para o Grêmio, para o Internacional e para o Grêmio, acho que nesse período seria mais importante ganhar um brasileiro que ganhar uma Libertadores. Mas a Libertadores pode dar o tri da Libertadores e o tri mundial, dá 2 prêmios. Claro, nós vamos disputar. Nós vamos disputar certamente o bimundial, que é no dia 17 de dezembro. O Grêmio está a 6 jogos do Real Madrid. Claro, a importância disso. Em 6 jogos pode ganhar 2 títulos. Tá bem, mas eu não quero discutir o que o Grêmio vai fazer contra o Real Madrid. Isso. Favorito aqui também, né? Não. Ah, não, dessa vez não. Favoritíssimo. Jogo equilibrado, Essa é uma discussão antiga do REC. Mas só para disse. Favorito. Pode ir lá, o Cristiano Ronaldo vai ser anulado pelo Jeromel, pode contar. Só para deixar claro, professor. Vai jogar de lateral, vai ser bom. Não, vai correr atrás dele. Vai correr junto, marcação individual. Marcação individual, não por zona. Nós vamos deixar o Cristiano Ronaldo. Não quer deixar solto o Cristiano Ronaldo? Mas aqui, professor, eu busquei um dos jogos... 3 zagueiros. Isso. Quem que é o terceiro? Quem é o terceiro zagueiro? Quem é o terceiro zagueiro? Bressan, Thierry? Isso. Vai começar a ser testado agora contra o Palmeiras. Mas tem o Bressan. O Bressan está contundido. Se lesionou. Por isso. Só por isso que não é ele. Não. Eu busquei aqui, professor. Deixa o Bressan ali. Um dos jogos que é mais contestado pela torcida do Grêmio é aquele jogo com o Sport, que o Grêmio preservou contra o Sport. Aquele jogo o Grêmio não preservou para a Libertadores, preservou para a Copa do Brasil. Em que etapa? Porque jogava com o Fluminense pela Copa do Brasil. Em que etapa? Foi no Fluminense foi nas... Vamos analisar aqui, ó. O Fluminense foi nas quartas. Quartas pegou o Atlético Paranaense nas oitavas. Sim, na semi pegou. Vamos analisar aqui a questão do planejamento que a gente sempre fala. Copa do Brasil. Ganhou com o zagueiro Nogueira, aquele foi expulso. Foi nas oitavas. O Fluminense vinha pela Copa do Brasil e pegou o Grêmio no sorteio das oitavas. Foi nas oitavas de final da Copa do Brasil. Foi na mesma etapa que o Inter pegou o Palmeiras. Não. O Inter foi eliminado antes. Não. Bota no Google. O Inter passou pelo Corinthians. E não passou pelo Palmeiras. Foi nas oitavas. Sim. Não. Sim. O Inter entrou nas oitavas. O Grêmio entrou nas oitavas. Então, enfrentou o Fluminense. E o Inter foi eliminado pro Palmeiras, nas oitavas. Mas e como é que ele foi? O Inter e o Corinthians não vinham. Não vinham. Foi depois, então? O Atlético Paranaense foi nas quartas. Ah, então tá. Nas quartas. Aí tá certo. Inverteu a ordem. Tá certo. Que eu estava falando antes, a questão do hoje, passados, né, o resultado da Copa do Brasil, a situação que nós estamos no Campeonato Brasileiro, nós poderíamos, como alguns fazem, criticar o tal do planejamento que foi feito por parte da direção da Comissão Técnica. Neste momento, que nós estamos aí à beira da final da Libertadores e numa posição razoavelmente estratégica no Campeonato Brasileiro, né, nem perto do final da zona de classificação ali e nem tão longe assim do Corinthians, nós podemos fazer essa avaliação técnica do planejamento que foi feito. Por um lado, nós não podemos nos queixar de ter saído da Copa do Brasil até, porque mantendo por aqueles 2 pênaltis que nós perdemos lá em Belo Horizonte, mas o Grêmio permanecendo na Copa do Brasil, ele teria praticamente 4 finais em um mês para enfrentar. 2 pela Libertadores e 2 pela Copa do Brasil. Finais desgastantes, que certamente iam botar muita gente no departamento médico, mais do que colocou, e nós poderíamos ficar fora das 2 finais. É bom esse que ele deu-lhe uma volta e prescindiu de um título. Não, pior que isso. Pior que isso. Que está próximo do Corinthians. Próximo. Bem próximo. Tanto próximo que se nós tivéssemos ganho ontem... Ia ficar 6 pontos. Ia ficar 6 pontos. Ia ficar 6? 6. Mais pontos. 2 jogos. Nós ficamos a 12. Mais 2 pontos. Mais 2 jogos e pronto. Não.
2 jogos, E supondo zeraria? que o outro não jogasse. O Corinthians não está jogando. Ele está próximo do Z4, né? No segundo turno. Tá. E o Grêmio está onde? Tá bem? Também tá próximo. Se não fosse isso, O Grêmio? Tá próximo? está próximo do Z4. Do Z4. Então os dois estão fazendo a mesma Por campanha quê? pífia. Só que o Grêmio está fazendo O Corinthians isso. está à frente ainda do Grêmio Um no pouquinho. retorno. Mas tem o Corinthians 12 só- pontos em 10 jogos. O Grêmio tem 11 em 10 jogos. Mas o Corinthians só está fazendo isso. É só Campeonato Brasileiro. É. Nós estamos aí, primeiro, na Libertadores e segundo, pensando no Mundial. Então, é uma situação bom. complexa. Não, eu acho que deve ser muito complexo pensar no Mundial. Inclusive, eu como colorado, recomendo que o Grêmio pense bastante no Mundial. É o único que pode, né? Se foque no Mundial. Se foque no Mundial até para ter algum título grande nesse século. Né? Porque senão vai ser difícil. Ué, Nesse o século, ano passado não tivemos um título grande? enorme. Foi o Mundial. Foi o Melhor Mundial. do que o título da Série B, certamente. Não, que deve ser melhor que a Libertadores. ou a vaga da Série melhor B. que a Libertadores, melhor que a outra Libertadores, melhor que o Mundial. Nós estamos falando do século XXI. Tô certo? Sim, que foi o período em que foi fundado o nosso co-irmão. Porque No século XXI. antes não tinha títulos dessa natureza. Ah, isso. Os títulos do Grêmio fomos nós que começamos, títulos mundiais. Isso. E aí terminaram. E ficaram Não, no demos um passado. tempo Ficaram para que no os nossos passado. co-irmãos aprendessem como Ficaram no fazer, passado. utilizasse Olha, essa situação. Eu tento não entrar na provocação, mas até a dó. Sabe? Por favor. O Grêmio ganhou um título depois de 15 anos. Fez um carnaval fantástico. Mas não tem que fazer? Ótimo. Tem que. Qual foi o Mas último título do Internacional? Foi campeão, 2011 é Recopa. foi campeão da Título importante. da Libertadores. Sim, 2010. 10. 7 anos. 7 anos. Para 15, dá 7. É menos da metade. 7 para 15 Agora, é menos da qual metade. foi o último título nacional do Internacional? Nacional. 40 anos. E o outro nacional, Copa do Brasil? 25 anos. Pois é, nós 26. temos... 26 anos. O nosso foi ano passado, é recentíssimo. Deixa eu entender, tu está comparando? Não, estou respondendo. Não. Só porque comparar vai ficar ruim. Não, Se vai ficar- começa a comparar títulos... Se começa a comparar títulos... Se começa a comparar... Se começa assim... Aqui, ó, já que quer. Tá, Se vamos lá. começa... Mundial é Nós igual... vamos perder nos gauchão. Mundial é igual, Libertadores é igual. Campeonato nacional completo é constrangedor, é mais para o Internacional. É um a mais. Número de Grenais. Grenal é um contra o outro. É constrangedor. Constrangedor é 5-0. Campeonato. Ai, que belo argumento. Oh. Campeonato Gaúcho. Melhor é do que mais ganhar um pro campeonato. Internacional. Só tem um campeonato que o Grêmio tem mais títulos que o Internacional. Um filho único, que é a Copa do Brasil. E acabou. O resto, o Internacional tem mais. Tem mais ou Libertadores? é igual. Ou, acabei de dizer, ou tem mais, Copa, o ou Grêmio é tem igual. uma ou duas? Ou igual. Acho que é uma. O Inter tem duas. Sul-Americana, só tem uma. Nós não temos... Isso aí nivela com a Copa do Nós não Não, temos por o isso eu disse, campeonato... tem um campeonato que o Grêmio tem mais que o Internacional e tem vários outros que o Internacional tem mais que o Grêmio. De segunda linha. Como eu costumo dizer aqui, são dois do mesmo tamanho. Agora, querem comparar? Eu acho isso tão pequeno, mas querem Mas o comparar. sorte que o gauchão não vale nada, agora como- você veio me falar em... O senhor quer contar vantagem no gauchão? Não, Gauchão Ainda que ele não vale citou por a Copa ganhar do Suruba. Grêmio. Gauchão vale por ganhar do Grêmio. Já disse isso 10 mil vezes. O dia que o Grêmio sair do Gauchão, o Internacional não tem nada Isso que é verdade. fazer. Nada que fazer no Gauchão. Deixa eu colocar nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, que também são ouvintes. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec, bancada. O Grêmio com o Luan é outro e não adianta. Edilson e Arthur jogam 20% a mais. O Guri muda a dinâmica de jogar do Grêmio. Abraços do Oswaldo Machado, do bairro Teresópolis. Bom, que não vou hoje por uma fortuna e passe estipulado em 50 milhões de euros. Mas ele está falando do Luan. Ele está falando do Luan. Mas ele falou do Arthur e de O Arthur que tá o jogando Arthur e o 20% Edilson jogam mais com Jogam a mais. presença do Luan. Ah, tá bom. O time todo joga mais, né? Boa noite, Rec. Não, e só para deixar claro, Rex, 50 milhões de euros... É a isso aí- multa. Não, é a multa, ok.
Multiplica hoje pelo valor que está o euro no Visa Travel Money, milhões. que é 4,10, dá mais de 200 milhões. 210 milhões. milhões. Pega o valor da bolsa, dá 180. Sai rápido. Ou não? 20 dá 84. Não, dá para negociar por 48. Por 20 o Grêmio não vende. 48. Seriam 200 milhões, considerando o valor do VTM, Mas que aí tem multa. impostos em cima, mas pegando o valor da bolsa, que é 3,79 hoje do euro, 189 milhões. Mas isso é a multa. É a multa. Sim, Boa noite, a multa. Rec. O Grêmio com o Luan melhorou muito. O Ramiro voltou a jogar na posição dele. O Edilson e o Fernandinho estão mal. Precisam melhorar. Wagner de Caruso. Não achei o Edilson tão mal assim. Achei o Edilson. Me serve. Me serve. O Edilson... Não tem outro? Troco pelo Cláudio Vinck. Ah, tá. Ah, bom. Estou dizendo que eu troco pelo Cláudio Vinck. Boa noite, Rec. Avisa para o professor. O Inter tem uma Copa do Brasil e o Grêmio 5. Isso. Ele perde na comparação, diz o Clésio de Viamão. Pela importância dos campeonatos, sim. Pelo número, pode ser compatível. Pela importância, é um pouco Professor, mais... quantos mais do Grêmio o senhor quer levar para o Inter? O senhor quer levar o Edilson já, mas quantos mais? O Edilson e o Jeromel me resolve. Pode ficar com o resto. Boa noite, Rec. Só O que quero aconteceu Edilson com o Jeromel. professor? O que aconteceu com o professor? Acordou com o pé esquerdo hoje? O Grêmio pode chegar sim na final da Libertadores e no Mundial. Pode. Está perto? Pode. Claro que pode. Rec, avisa aí o professor Colorado que o Grêmio está mais próximo do Corinthians do que o Inter. Guilherme de É verdade. É verdade. É verdade. Aliás, o Inter está passando uma experiência muito A dolorosa. Elisete não se entrega. Se o Grêmio tem um título a mais que o Grêmio, tem 2 segundonas. Não, o Grêmio ganhou uma título. ganhou. Só ganhou É em uma. disputa. A outra entrou em 11º. Bom, vamos lá. Isso faz tanto tempo que nem se lembra. A gente nem lembra, né? É, acho que não lembro. Dizem, 91 faz 26. dizem que aconteceu isso, mas há divergências. Incrível, arrogância, pensando no Mundial, belisca esse cidadão gremista. Tem ainda 4 jogos, o cara só pode estar alucinado. Beto de Charqueadas. Estando na primeira divisão, vice-líder do Campeonato Brasileiro, disputando praticamente a final da Libertadores, eu não vou ficar assim? O Lovato tinha mandado esse recado ontem, mas eu leio hoje. E ele mandou de novo porque ele quer que chegue para a direção do Inter, eu acho. Boa noite, Rec. O que vocês acham do Bernard no Inter? É um grande jogador, né? O Alegria nas pernas. Não é pro bico nem do acho. O Inter não tem Internacional, nem dinheiro. do Grêmio. Para fazer esse tipo de investimento. Por falar em dinheiro, a CBF divulgou hoje as premiações da Série A. Vamos ver. Campeão será o Corinthians, é o que tudo indica, vai ganhar 18.069.300 reais. Não, é a tendência. Hoje, A a divergência. tendência. Que maravilha. Vamos ganhar até com as reservas. Segundo colocado vai bom isso. ganhar, vai ganhar Tem 11.373.030 reais. Quer dizer que o Grêmio vai ganhar 7 milhões a menos que o Corinthians. Tem 30 pontos em disputa ainda. 30. Terceiro colocado vai ganhar 7.759.170. Como baixa, né? Ó. Baixa bastante. O quarto. O quarto ganha 5.633.370. E aí é o interesse do Cruzeiro, no quinto lugar. Quinto lugar, 4.092.000. Onde o Cruzeiro quer ficar. Ele não quer... Tá, e aí? O sexto vai receber 2.760.000. E aí Tá, começa a baixar. E o campeão da Série B tem prêmio. Agora eu não tô de sacanagem, tô falando sério. Tem. A vaga na Copa Libertadores. na frente. Não, depende, né? Essa tem um asterisco. Mas aí tem que todo Como mundo tem ser um campeão. asterisco? O Grêmio tem que ser campeão da O Libertadores. Grêmio tem que ser campeão da Libertadores, Flamengo Flamengo. ou Fluminense ou Sport tem que ganhar a Sul-Americana para que não seja. Tá, Grêmio e Cruzeiro, então, estariam abrindo vaga. Já. Para Libertadores. Não, ele está falando Não, que o ela Grêmio não, conseguiu o Grêmio uma só se for vaga campeão da Libertadores. lá adiante. Sim, abrindo vaga. Grêmio e Cruzeiro abrem vaga. Se o Grêmio ganhar a Libertadores, o Cruzeiro também abre. O que ele está explicando é que fecha a vaga do Inter na Copa do Na Brasil. Copa do Brasil, a vaga direta para as Sim, oitavas. sim. Então, Eu entendi. infelizmente, vamos fechar a vaga. Tudo indica. Meia Arthur renova contrato com o Grêmio, já falei. Michel voltou a treinar normalmente com o grupo após ter realizado um procedimento cirúrgico. Eu não descarto o Michel jogar em Guayaquil, hein? Não, mas ele Se projeta que ele joga contra o Palmeiras já. Mas ele treinou normalmente. É, O já. Thierry disse Eu hoje... disse aqui no começo da semana. Mas o Thierry disse hoje na entrevista Sim. que deu que o
Michel treinou junto com ele, fez Eu todos os disse aqui movimentos. segunda-feira, olha, o Michel pode jogar lá em Guayaquil, se já estava correndo na sexta, né? Ninguém deu muita bola, mas... Meia Cícero, que só pode atuar na Libertadores, treinou com o grupo. Christian e Bressan seguiram fazendo atividade de fisioterapia em campo separado. Próximo da lista de renovações do Grêmio é Bruno Cortes. O lateral já tem negociação avançada para ampliar o vínculo até o final de 2018. Damião e Dourado participaram normalmente do treino com bola, isso já falei no começo do programa. Cláudio Vinck recebeu o amarelo, está fora, só para recuperar. Danilo Fernandes, Alemão, Danilo Silva, Cuesta, Wendel, Dourado, Potker, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, com Leandro Damião. Na sequência, o Inter joga fora contra o Criciúma. Vai ter mais colorado do que torcedor do Tigre lá, porque a direção do Criciúma, já dei essa notícia hoje ao meio-dia, resolveu colocar 4.100 ingressos para a torcida do Inter, que já comprou tudo. Por quê? Porque quer ganhar dinheiro, o Criciúma não tem mais como cair, não tem mais como subir. Aliás, tem como subir, fazendo 85%, 90% de aproveitamento. Desculpe, irmão. Não, Usou o mesmo argumento. mas basta o Corinthians fazer 30%, Não, o Grêmio 60%, o Grêmio quantos já... pontos está entre o Criciúma e o primeiro classificado? Criciúma tem 42, o primeiro é 52, são 10 pontos. 10 pontos é perfeitamente passível de ser alcançado. Não, Criciúma mas tem uma rodada a menos. Tem E 8 pode- rodadas na Série B. só. E pode começar já no próximo jogo, Criciúma. Isso. Pode, deve. E aí, pelo Tem que menos... cuidar isso. Não, ao contrário. Eu gostei muito. O REC é minha testemunha, que eu acho muito bom para o Internacional. Não está passando o rodo. Eu acho... Pior que é. Eu disse Numa isso. análise mais Eu criteriosa, disse isso. pensando no ano que vem. Eu acho que só faria mal ao Internacional, e agora estou realmente falando sério, E um pouco, passar o rodo e ser campeão com Sabe qual vai ser o 15 grande pontos jogo? de vantagem. Porque enfim, aí estaria tudo bem, né? Tudo bem, tudo maravilhoso. Não, eu acho que o que está acontecendo com o Internacional ao jogar esse grande gauchão, Mas eu vou fazer uma que tese é ao a- contrário, não para que é a Série B, que é um gauchão sem o Grêmio, é isso? O nível dos clubes é praticamente o Eu mesmo. vou lhe fazer uma... O Internacional está mostrando que tem um time razoável e que, como eu brinquei antes, se contratar o Edilson e o Jeromel, de repente está muito bem encaminhado. Quer dizer que o América Mineiro, se ganhar o título, seria o novo Hamburgo, no caso. Eu falo que é um gaúchão. Ou alguém tem dúvida que o América ganhando, subindo, como provavelmente faixa, vai ó. subir no ano que vem. Pinta de campeão da segunda. Sim, no ano que vem não vai estar lá lutando para não cair. Ou tu esqueceu que em 2016 o América havia subido. Sim, E aí caiu. caiu. E agora está aí, vai subir, vai cair de novo. Por quê? Porque são times desse limite. Contrário senso, professor. Data Vênia. Pensando em money, seria bom que o Inter se iludisse e ficasse com o mesmo elenco. Porque fechar o balanço como fechou em setembro agora, até final de julho, mas apresentou em setembro, com 80 milhões de déficit, é perigoso. Por exemplo, essa questão que eu acho que ele poderia abordar, que é preocupante, não agora sem gozação e sem cornetear, mas é preocupante isso. O Internacional tem uma folha de pagamentos já definida, com este time disputando a Série B. O ano que vem, esta folha de pagamento, ela, em tese, deveria continuar no mesmo patamar, porque não há recursos adicionais para colocar. Como é que vai se agregar jogadores de qualidade E para voltam alterar o 40 de plantel empréstimo, né? Vendendo. a ponto de alterar de tal forma que mude o quadro e, inclusive, a perspectiva futura na Série A? Como fez o Grêmio. O Grêmio fez um orçamento para 2017, que foi aprovado no Conselho, em que o Grêmio previa 60 milhões de ingresso com venda de jogadores. Então, o que o Internacional vai ter que fazer é pegar um Rodrigo Dourado da vida e vender, e conseguir vender. Dourado, Isso. Potker, Nico, tem. Certo, Isso, mas tem. aí tem que ter a reposição daquele atleta de qualidade que vai sair e Ou não alguém pode de ser qualidade superior para agregar. Mas aí que tá, alguém de Mas qualidade falta o superior Anselmo, vai falta ser o uma Bob. O vai Bob ser é um uma dos mais aposta. valiosos, podia vender O ele, Grêmio, né? mas só um pouquinho. Não, mas desculpe, eu não entendo a incoerência.
o gravíssimo... Estamos tirando o professor do sério. O gravíssimo... Não, é que eu não... Hoje ele desfraudou a bandeira. A única coisa que eu tento é ser coerente. O grande desfalque... Então quer dizer que eu e o Vladimir não somos coerentes. O grande desfalque do Grêmio nos últimos 2 meses não foi o Luan, não é o jogador que o próprio telespectador mandou dizer que não só ele agrega qualidade, como os jogadores do Grêmio jogam melhor com ele. O Grêmio só não vendeu o Luan porque os compradores não eram... O Luan não quis sair. Não, porque os compradores não eram clubes de primeira linha. Se em vez de ser o Spartak, que ofereceu o dinheiro que ofereceu, fosse o Tottenham, por exemplo, ou o Real Madrid, ou enfim... O Atlético de Madrid já dava. O Luan certamente aceitaria e teria saído do Grêmio. E por acaso alguém acha que o Grêmio teria as mais remotas condições de substituir o Luan? Mas então o senhor está concordando mais ou menos com essa linha de interpretação que eu fiz agora. Se o Luan sai, nós não teríamos condições financeiras, mesmo com o dinheiro que o Luan gerasse, de contratar alguém do nível do Luan. Claro que não. Então nós ficaríamos com este atleta, com um déficit operacional desse atleta. E teríamos que agregar dentro do plantel, que seria o Bolanho, se ele não saísse, dentro do plantel, os jogadores... mas sem agregar a qualidade que o Luan tem. Isso, como todo mundo que vende. Pedro Rocha. Isso, aí saiu o Pedro Rocha. Como aí o REC coloca a questão, por exemplo, do Dourado. Sai o Dourado, tem que agregar algum jogador. Não vai conseguir. No caso do Grêmio, eu vou dar um exemplo em que nós agregamos sem gastar. Quando saiu o Wallace, foi uma gritaria, porque o Wallace, ele estabilizava o meio de campo do Grêmio. E saiu por um valor razoável, um valor significativo. Mas a saída dele, que provocou uma pequena desestruturação no meio do campo, ela foi fácil e muito mais facilmente suprida pela entrada de alguém que a gente nem imaginava. Começou com o Jailson mal e depois rodízio. Aí aparece um Arthur sem custo financeiro, porque ele já era do Grêmio, e ele não só supre, como surpreende de uma forma expressiva. Sim, mas quando o Grêmio vendeu, o Grêmio não sabia disso. Não sabia. Então vale para o Internacional. Mas é que correu o risco de perder competições, como é o caso do Internacional. Claro. Vende o Dourado, não agrega essa qualidade, pelo menos para compatibilizar, vai perder qualidade. Ou vai acontecer o que aconteceu. Mas numa Série A. Mas o Grêmio está na Série A. Mas o Inter está com a folha grande. Mas o Grêmio está na Série A. Como tu disseste, não se sabia... E deu uma boa coincidência para o Grêmio, que subiu um menino e que estourou maravilhosamente. Então, pode acontecer isso no Internacional? Pode. Para isso que o Grêmio Internacional investem tanto nas suas bases. Duas coisas, professor. Primeiro, o Arthur, o próprio Renato, que jogava mais na frente, por isso que não era escalado. Então houve até uma pressão para ele colocar o Arthur, porque o Arthur aparecia bem e o Renato não definia, botava o Jailson. Sim. E botava o Jailson. Aí apareceu o Michel. É que o Renato tem aquela questão da fila, né? É fila. É fila. Ele se equivoca. E é positivo isso porque preserva o grupo. Ganha o grupo. É hierarquia de grupo. Tá. E a outra, professor, que eu vou, em sua defesa agora, por incrível que pareça, porque o senhor foi muito apedrejado nisso. Nenhuma vez. Mas nenhuma vez. Até mais. Não, o senhor ficou até bem. Não, só quando tu não é coerente, eu pulo. Até maio o Inter poderá encontrar um substituto. Claro. E diante da sua própria tese. Claro. Abril. O campeonato agora começa em abril. Mas aí tu vai formar time no meio da competição. Mas é o único que o Inter. É só o que resta pro Inter. Mas tem que formar um time durante o Campeonato Gaúcho. Mas olha o risco. O Inter tem é isso. Mas o Inter não tem uma base razoável? Razoável, não boa. Mas depende do que aspira na Série A. Não. O Inter tem jogadores ali. Para aspirar a ficar entre os 4 primeiros, que é o que Grêmio Internacional sempre aspira. Se der para ser campeão, melhor ainda. Mas Grêmio Internacional entram para ficar entre os 4 primeiros. O Internacional tem um bom goleiro, não é a 8ª maravilha do mundo, mas é um bom goleiro. O Internacional tem um bom zagueiro. O Internacional tem um bom lateral esquerdo. Perfeito. Então, na defesa faltam 2 jogadores. O Internacional tem hoje, se vender não tem, mas hoje tem um ótimo primeiro volante,
tem um bom segundo volante, sei lá, a posição, mas mais ou menos. Tá bem. Seguindo. Que é, e Dourado tem, e Edenilson. Isso, Dourado, Edenilson E D'Alessandro ou Camilo, que eu acho que pode jogar muito melhor no lugar do D'Alessandro do que no lugar do Sacha, onde ele foi usado ele não pode jogar no lugar do equivocadamente. Sacha. Mas no lugar do D'Alessandro ele pode e deve. Mas todo mundo sabia que não podia jogar no lugar do Sacha. Então, aí depois tu tem o William Potker, era bom jogador, no mínimo bom jogador, goleador do Campeonato Brasileiro, melhor jogador do Campeonato Paulista, é bom jogador. O Damião, dos centroavantes em atividade no Brasil, no mínimo está entre os 5 e 6. 5 e 6. Não estou dizendo que é o melhor, entre 5 e 6. Peraí, como base... mas aí tem time, não grupo. Time, eu falei. Time. Então, para fazer um time... O Sacha o senhor não botou na lista? Não botei. Então tem 8 de 11. Faltam 3. Não, tem o Nico também, que pode... Tá, mas o Nico eu deixei junto com o Sacha. Então, assim, para time titular... O Lomba é um goleiro reserva bom. Para time titular, faltam 3. 3. Então vou lhe dar mais uma triste notícia. Paulão na Libertadores da América, ano que vem pelo Vasco. Ótimo, que seja feliz. Não pode retornar, não pode ser o zagueiro ao lado do Cuesta. A gente acha que o Klaus não serve e o Paulão está se classificando para a Libertadores da Não, o América. Paulão é reserva no Vasco. Tem 10. Não, está jogando bem, jogou bem a última. A última e a penúltima. Nós conhecemos o Paulão, né? Só um pouquinho. Ele não pode voltar para fazer dupla com o Cuesta, professor? Claro que não. Mas por que não? Porque ele é ruim. Porque isso custa caro. Porque ele joga, porque ele é muito ruim, como o Bressan não pode ser titular do Grêmio. O Paulão, titular do Inter, custa caro, professor. Cuesta, principalmente para quem tem que olhar. Já voltamos. O senhor não gostou dessa do Paulão? Cuesta muito. Como piada eu gostei, mas eu acho que ele cuesta para quem tem que assistir e torcer por ele. Olha que eu estava falando da sequência do Inter, só para não interromper aqui. É Criciúma e depois 2 jogos em casa para classificar. Ceará e CRB. E eu acho que o Inter, desses 3 jogos, ganhando uma, já estará na primeira divisão. Daqui a pouquinho tem Palmeiras e Ponte Preta, é pouquinho mesmo, já está começando. Vitória e Atlético Paranaense. E às 9 tem Flamengo e Bahia, Sport e Santos. Está aqui o jogo para a gente olhar. Sport e Santos. Aqui o Lucha vai... Ontem teve eu busquei só, professor, para não deixar passar a informação sobre se o campeão da Série B ganha algum valor ou não. Os 4 primeiros ganhavam até o ano retrasado. No ano passado, no Congresso Técnico, os clubes menores que disputam a Série B, por maioria de votos, decidiram dividir esta cota. Então, o valor que era pago aos 4 primeiros... Como diria o Milton Leite. No ano passado, foram pagos cerca de R$80 mil para cada clube. Tá de sacanagem. A cota para os 4 primeiros era R$1,5 milhão. Time grande não precisa desse... É troco. Tu vai tomar cartão Por quê? vermelho por esse tipo de informação. Exatamente. Não, isso não é coisa que se diga em público. Tem que se esconder. Isso aí. Tem que se esconder. É porque, professor, tem gente que está mandando mensagem nas redes sociais perguntando se o Inter vai ganhar 8 milhões por ganhar a Série B. Não. Vai. 8 milhões vai de ganhar. aplausos. Olha que nem... Não. Já na Copa do Brasil, onde a partir daquela etapa o mínimo que se ganha é 8 milhões. Isso se o asterisco... Se passar para as quartas de... Mas aí perde o das primeiras fases da Copa do Brasil. Sim, né? porque Não corre o se risco for também, até o né? final, pode ganhar 50 e pouco. Quanto é que ganha o campeão da 58. Libertadores? Aí já... Mas Mudou esse valor. menos que a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é incrível que 58 pareça. ano que vem. Não sei por que cargas d'água. Eles querem valorizar. Surgiu um mecenas para comprar essa Copa. 26 milhões de reais deve ganhar o campeão. Ah, não é ruim, hein? E o campeão do mundo? Quanto é que tá aí? Ah, bom, aí... Tem que ver, Daqui a pouco eu tem que busco. ver, aí. Tem que ver, porque tem toda a chance. Não, é que o campeão do mundo ganha aquele carro lá que os jogadores fazem o rateio. Houve um jogo ontem que eu acho muito emblemático. A Chapecoense, que trocou de técnico pela 4ª vez. Pela 4ª vez no ano, a Chapecoense trocou de Então técnico. derruba a tese de que troca de técnico prejudica o time. Aqui, Quem é o técnico da Chapecoense? É o Gilson Kleina. Fechou com o Kleina agora. bruxa. Isso. E aí ele foi jogar no Horto, como eles dizem, contra o Atlético Mineiro.
saiu ganhando, o Atlético empatou, a Chape fez 2-1, o Atlético empatou e a Chape fez 3-2. Mas sabe por que a Chape ganhou, professor? Ele trocou 4 vezes de técnico e o Atlético 3. Deu beleza. 3-2, 4-3. 5 milhões de dólares ganhou Porque o Oswaldo Oliveira estava virgem ainda. Aliás, o Oswaldo Oliveira, que é casado com uma das mulheres mais lindas do Brasil, só um comentário ridículo, mas... Não, Revista Caras. É verdade. só um comentário. Nós também É o momento concordamos. caras do programa. Momento Caras do programa. É mulher de abrir mercado em dia de feriado. Professor. Certo, mas de qualquer maneira, assim, a ideia de que... Gostei como, do técnico. Como Vou o começar a futebol torcer pro está Atlético. nivelado, como o futebol está nivelado, que assim, se tu tivesse que dar um palpite, Atlético Mineiro com Robinho, né? Com Fred, Casares, Elias, Otero. né? E aquele zagueiro que eu queria trazer para o Internacional, Felipe Santana, Jogou na Alemanha. né? Isso. E em casa, Marcos Rocha. Marcos Rocha também, né, que é um ótimo lateral. É, aquele rapaz que foi lateral do Grêmio, do Corinthians, Fábio Santos. Fábio Santos, Né? E jogou ontem. jogou ontem. E Mas veja bem, então, é o quarto técnico, então está provando que não é o problema No Atlético é o terceiro. do treinador, é o problema do time que não engrena. Terceiro técnico. É. Foi o Roger, o Micales e agora o Oswaldo Oliveira. 2 quarto modernos é da e um Chape. antiquado. Quarta é da Chapecoense. Então mostra que é o time, porque a Chape troca 4 e ganha, eles trocam 3 e perdem, então é o time que... Não é o treinador. Aí tem outro que não troca ninguém, e aí começa. Tem outro que não troca ninguém, está na final quase da Libertadores. Isso. Bom, mas aí não troca por causa disso, Exato. porque está ganhando. Não troca porque ganha. Não troca porque ganha. O time que está ganhando não se 2 mexe. jogos em andamento, então. Os dois 0-0. 2-0. Vocês estão vendo o Grêmio com os olhos do Renato. O time está em decadência e os bairristas aí não admitem. César do Moitá. Eu já sou bairrista de carteirinha, então. Porque os olhos do Renato, quer a gente queira, quer não, estão nos dando resultados. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome César do Maitá. César do Moitá. César, nós estamos com resultados práticos para avaliar. Segundo no Brasileiro. E agora com o time titular enfrentando o Barcelona, mesmo que seja de Guayaquil, nós temos condições de lá, né, sairmos com um resultado, pode ser apertado, mas aqui na Arena, com o time titular, jogando aquela maravilha que nós vimos o Grêmio jogar há 3, 4 semanas atrás, porque estava com o time titular. Quem montou todo o esquema de jogo, quem montou o planejamento, quem montou a forma de jogar, quem recuperou Ramiro, quem colocou o Barros no lugar certo, embora seja centroavante, tem que saber exatamente aonde ele pode render mais. Quem coloca agora o substituto do Pedro Rocha, quem acertou o Fernandinho em algumas partidas e quem montou esse meio de campo completamente equilibrado é o Renato. Cortez. Né? Mas tem um pouquinho do Roger. Não, aí é que tá. Eu acho que essa questão do Custa Roger dar o não... braço Sabe por quê, torcer. professor? E eu não dou o braço a torcer e cito o fato remanescente. O fator remanescente chama-se Rogerinho, preparador físico. Os treinos ministrados pelo Roger partiam do Rogerinho. Toque curto, a aproximação, o campo reduzido. Me dá... Quem começava o treino nunca sem o Rogerinho. É que todas Ele as trabalhou equipes... junto e ele ficou. O Rogerinho estava na outra passagem do Renato, quando ele foi vice-campeão do Brasil, O time de jogar agora um time é diferente. medíocre. Não, eu não estou criticando o Renato. Eu estou dizendo que tem alguma coisinha do Roger. Não, mas é que tá... Só desculpa interromper, E Kelly. o número Atlético de- Paranaense 1-0 no Vitória. Ribamar aos 3 minutos lá no E o Barradão. número de lesões musculares não é do Rogerinho? A questão é a seguinte... Mas aí caiu no departamento Viu, médico Rec? do Grêmio, é ruim de sair, hein? Mas e ele vai para o departamento de visita. Não, mas eu não entendo e isso. o sistema de prevenção não A funciona? coisa mais brilhante... Uma coisa não anula a outra. A coisa mais brilhante é o preparador físico. Eu não falei que ele era mais brilhante? Ou- Falei que ele é remanescente, ele é Tá. o fator remanescente. Tudo bem, mas ele não treina o time. Ele Mas ele prepara ajuda. fisicamente, perfeito. Agora, veja bem, todos os Mas times pelo do que me Brasil... disseram, começa da mesma forma o treino do Renato. Sim, mas ninguém...
Nenhum time Perfeito. do Brasil tem o índice de lesão muscular que teve o Grêmio esse ano. Nenhum. Mas também... O número de jogos, o Grêmio também foi um dos maiores. Pouquíssimos times do mundo jogaram tanto quanto o Grêmio. Faz a conta. Não, Compara. Os jogadores não jogaram mais que os outros. Não jogaram. Mas olha aqui, O Grêmio foi o time que mais poupou em tudo. Mas tem todo Acabou de dizer que poupou para jogar a segunda fase da Copa do Brasil. As oitavas. Que era pro Grêmio oitavo. Então, Mas tem todo o departamento de fisiologia que trabalha jogador por jogador. Exato. De O forma erro individual. pode ser aí, não necessariamente no preparo físico. bom, em algum por lugar, exemplo, aí é em algum lugar científico. tem erro. Aí é científico. Mas em algum lugar tem erro. Agora, REC, todos os times do Brasil, pode ver, jogam no toquinho. Todos. Todos. Não mas é a o Roger que Não, mas a implantou. perfeição, quando arrancou o Renato, ela adivinha de um preparo intenso, Certo. que era Mas- de um técnico revolucionário. Tá bom. Tanto é que treinou já de cara outro time grande, que foi o Atlético Mineiro. O Roger tinha reconhecimento nacional de todos os Certo, mas o que Hoje foi aconteceu? mandado Todos. embora. O que aconteceu tanto Injustamente. aqui... Eu vamos lá. disse aqui que ia piorar em com o Micais. 6 meses. Foi o time de maior aproveitamento na primeira fase da Libertadores, Atlético Mineiro. Campeão mineiro em cima do Mano Menezes, que o Renato não conseguiu ganhar. Roger, campeão mineiro em cima do velho Mano Menezes, matreiro. Sim. No momento que o Cruzeiro estava se formando. Vamos combinar. Agora o Cruzeiro está na ponta dos cascos. O Mano está dentro do ano passado Sim, lá. mas o Cruzeiro agora está na ponta dos cascos, né? Ele cresceu no momento certo. Agora, todos os times do Brasil e do mundo também estão jogando no toquinho e não é de hoje. Agora, o que varia de relação a times para times, que pode ser melhor ajustados, é a qualidade de quem faz os toquinhos. O Grêmio tinha uma qualidade muito grande desde o momento do Roger. É claro que tinha. Não, mas eu concordo contigo em todas as tuas análises dos jogadores que o Renato aprimorou, melhorou e escalou. O Ramiro era vaiado. Não. O Renato recuperou, O Grêmio nem passou a ser- utilizado. O Grêmio passou a ser tomava, nosso o ídolo. jogo começava 1-0 pro adversário. No título, O Grêmio o jogo do Grêmio com o Roger começava 1-0 pro adversário. No erro O de marcação defensiva. Que o Grêmio ia tomar um gol de no cabeça. título do Todos ano. os jogos. Eu vou irritar vocês agora. No título do ano passado, o Grêmio classificou e depois buscou o caneco, graças à vitória de Roger no Paraná de 1-0. Ah, não foi o erro de pênalti do goleiro. Do Everton. Ah, não foi o erro do pênalti. Não, mas lá, se não fosse 1-0 pro Grêmio lá, fosse 0-0, aqui o Atlético ganhando de 1-0 acabava. Sim, mas e não teve Nós a cobrança saímos por da pênalti. Libertadores o ano passado, do ano retrasado, por ter levado um nó tático na Argentina e aqui. Depois do intervalo. Aí ele chama o intervalo. Depois do intervalo tem mais. Então veio. Vai se recuperar no intervalo. Esse negócio de ficar chamando careca de vagabundo dá tribunal. Eu acho que tem que defender os carecas. É dos carecas que elas gostam mais. Espalha, Rec. O espalha. procurador é do mentira, STF. mas O senhor espalha. sabe a musiquinha, professor? Sei. Nós os carecas, entre as mulheres somos maiorais. Essa música cantada e fica na tão hora bonita. do aperto, é dos carecas que elas gostam mais. Diga, Maurício. O procurador, o Felipe Bevilacqua, enviou um ofício para o presidente Ele do podia Grêmio. beber ao invés de ficar mandando ofício. O bebe cachaça, que é melhor. Mas Tá ele- difícil. Tá difícil hoje, os Olha, trocadilhos hoje, mas que professor. dá, cara. Mas, E eu que tomo o cartão vermelho ainda, né, professor? Mas tudo bem. Isso que é o Já pior. vamos chamar ele de procurador, não. O Felipe Bevilacqua... Procurador de Araque, para não chamar de vagabundo. Ah, bom, esse cara... Tá melhor. De Araque. O procurador Felipe Bevilacqua enviou um ofício ao presidente do Grêmio solicitando esclarecimentos do episódio e cogita apresentar uma denúncia pela entrevista polêmica à ESPN. Agora, deixa eu dar os parabéns publicamente pela entrevista de ontem do presidente Romildo O conjunto Bolzan. vazio. Olha aqui, ó, que maravilha. E teve gente O elogiando. conjunto vazio da empresa achava que ele ia vir bombástico. Ele falou, não disse nada. Não, e outra, mas deu uma audiência para a rádio, porque não foi o primeiro a falar. Começou aquele negócio, os comentaristas enrolando. Disse, pô, mas esse homem não vai falar, já tinha até tomado meu remedinho para dormir, já estava dormindo em cima do rádio. E aí ele Eles, mas, veio pô, e o Renato pá, já sabia que mas brilhante. seguia a luta da Libertadores, já sabia mais ou menos. Eu queria era só a entrevista dele. O que ele vai falar? Mas eu sabia que ele ia sair bem. Ele é bom. Isso Ele é é muito bom. O nosso presidente, que nem eu preparado, brinco com ele, é o prefeito do Grêmio.
Como ele foi prefeito muitos anos, ele tem uma vida política, e a vida política ela é muito mais complexa em termos de relacionamento. Acabar da janela pedindo leite. Ele tira de letra essas questões aí. Né? Eu vou cometer uma inconfidência. Posso cometer uma inconfidência? O presidente da rasteira em cobra. O presidente Romildo Bolzan, que eu me orgulho muito de ter sido meu aluno, uma vez então aprendeu bem. Eu encontrei com ele. Eu encontrei com ele quando o Grêmio... lembra quando deu um problema com o Filipão? Que o Filipão levantou antes de terminar o jogo. Sim, saiu antes. Veranópolis. Foi pro vestiário. E saiu e foi Grêmio embora. Contra o Pentacolor da Serra. E aí eu encontrei com ele no barranco. Um dia depois, 2 dias depois e tal. E tudo bem, aquela coisa, a gente brinca um com o outro. Então eu ele escuta. Sair brigando é a coisa mais fácil e menos inteligente. O que eu sei fazer? Ele dizendo. Eu sei conversar com um, sei conversar com outro. Eu passei minha vida fazendo isso. Eu vou fazer isso, eu vou aqui, eu vou ali, as coisas vão se ajeitar e vão seguir. Não deu outra. Não. Contornou, fez daquilo uma coisa... Ele só não contornou a cabeça do Filipão, que sabe que saiu em função do presidente. Mas a entrevista do presidente foi que o Filipão pediu demissão. Sim. Mas ele foi induzido a pedir demissão. Eu acho Mas que o presidente não demite ninguém, o presidente não demitiu o Roger também. Sim. Estou elogiando o presidente, ele nunca se enreda. Mas a forma de condução que ele tem é justamente essa. É de divergir convergindo. E ser eleito com 90 e... 85%. Não, 90. Não. 87%. 87% dos votos. Tem que ver dos votos válidos. Aí deu mais. Quantos? Tanto que o Ayrton Ruschel teve aqui no programa e falou de tudo menos daquela eleição, né? O Raul Rocha. Não, mas o Ruschel estava junto. Era o grupo do Ruschel. O presidente teve 85,3% dos votos. O Darley não estava junto? Estava, mas não na chapa. Estava indiretamente. Uma tocaça goleada com o Darley. Não. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas, Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, total privacidade interna, segurança... Insufilme, proteção, fator solar 1000, rejeição de infravermelho, Insufilme, preços imbatíveis. Ligue, agende instalação 3021-2323. O WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália, Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Zago Radiadores, vizinho da Insufilme, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesado. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Manda para todo o Brasil. 51-3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Você, proprietário de veículos das marcas Hyundai e Kia, venha conhecer a Auto Coreia Service, uma oficina especializada, atendimento rápido, técnicos qualificados, peças originais. Ligue 30 19 29 86. Em Porto Alegre, na Avenida Dr. Carlos Barbosa, 250, ao lado do Estádio Olímpico. Já mata a saudade do Olímpico, que o Vladimir
não queria que derrubassem. Auto Coreia Service, você dirige, nós consertamos. Visite Auto Coreia com K, Service, tudo junto, autocoreaservice.com. Bar Pizzas é show. Atende de domingo a domingo a partir das 6h30 da noite. Você pode fazer agora a sua deliciosa encomenda. Ligue 3085-1313, Zona Norte e Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp 98013-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bá Pizzas. Confira mais em bapizzas.com.br. Aceito todos os cartões de crédito. Bom apetite para você e toda a família. Bá Pizza é assim como está no vídeo aí, ó. BAPIZZAS. Não tem o BR, eu tirei BR da minha cachola. É bapizzas.com. É isso aí. Muito bem. Título. Posso fazer um registro? Ou não título, professor? Vai dar ou não vai dar? É isso que eu estou dizendo. O que da Série B? Que agora embololou ali. Claro né? que não. Realmente não faço nenhuma questão, eu já falei. É a mesma coisa. Mas eu queria me exibir um pouco. Se exiba, professor. Tem uns que colocam uma melancia no pescoço, Olha, que o senhor não precisa. Né? Eu vou me exibir mais que isso. Já me exibi antes dizendo que fui professor do presidente do Grêmio, como fui professor do presidente do Internacional. Teve o evento do REC lá no Iguatemi. Né? E estavam meus 2 alunos. Né? Eu me reuni com ele e digo, nós temos que ter uma foto para O atual, né? O atual. O atual presidente. Porque o anterior... Né? E O professor não quer como aluno. E aí, o Unificado está completando 40 anos. 40 anos. 40 anos? 40 anos. Puxa. 40 anos. E eu estava na Água Vermelha ainda, professor. Nós escolhemos uma maneira de comemorar os 40 anos. O país está passando pela situação que está passando. E, além disso, as nossas escolas estão em greve. E nós temos muitos alunos perdendo aula, inclusive alunos de 3º ano. Puxa. Que vão fazer o Enem, que vão fazer o vestibular. Esses meninos estão ficando sem aula. Imagina o estresse dos Pois o Unificado oferece. O Unificado está abrindo, oferecendo o seu curso de revisão, que é feito nos 2 meses. Serei agradecido a esse curso o resto da vida. O Unificado Minha filha passou 2 vezes a nossa maneira de comemorar nossa revisão, nós chamamos revisão do bem. Basta doar sangue e será aluno de graça do Unificado. Quando eu digo doar sangue, pode ser o aluno, pai do aluno, mãe do aluno, tio do aluno, só levar o comprovante do hospital. Que alguém doou sangue, que seu primo, seu tio, alguém doou sangue, ou levar 5 quilos de alimentos e vai estudar de graça no curso de revisão do Unificado. Que baita ideia. É a nossa maneira de comemorar os nossos 40 anos. E tem mais. Vai ter o Enem agora. Sim. O Enem é dia 5 de novembro. No dia 2 de novembro, no Araújo Viana, já estão registrados 2.000 pessoas. Nós temos 3.000 lugares. Já estão em 9 dias, já estão registradas 2.000 pessoas. Nós ainda temos mais 1.000 vagas e vamos fazer uma revisão também de graça pela doação de 1 quilo de feijão para os alunos que vão fazer o Enem. Parabéns. É a nossa maneira de comemorar. Por isso que eu falei que eu ia me exibir. Pensando nos alunos e em quem precisa de alimentos e quem precisa de sangue. Que já agrada 3. Por isso que eu falei que eu ia me exibir mesmo. 3 necessidades. Ganhar ou perder, Grêmio, Internacional, cá entre nós, a gente sabe. Um ano ganha um ano ganha outro e vai continuar assim. Daqui a 10 anos, se Deus quiser, nós vamos estar aqui contando de novo. Mas o Vladimir não se convenceu que o Inter tem títulos mais importantes. Bom, não tem importância. Entende? Tem o mais importante, menos importante. Agora, estudar. Campeão na vida. Estudar. Até porque o primeiro do ranking continua sendo o Grêmio, ranking nacional. Deve ser. O Unificado continua bem. Tá, e aí já está valendo para todos os dias, se tiver o curso em andamento? Não, o curso começa dia 16 de novembro. Bom, então dá tempo. É depois do Enem. Então todo mundo doando sangue, todo mundo comprando 5 É a revisão para a URGS. Tá, mas tem que se matricular antes, porque daqui a pouco entope de gente.
Apesar que são vários colégios e vários São lugares, várias sedes, são várias sedes, então, são várias sedes. O Atlético Paranaense continua ganhando. Continua ganhando 1-0, Vitória até domina a partida, mas E o Palmeiras tá com a Ponte Preta. Está empatando 0-0. E depois teremos Flamengo e Bahia, Sport e Santos. É só um jogo que não envolve cima e embaixo. Puxa e vai, professor. Palmeiras e Ponte Preta em cima e embaixo. Hoje. Flamengo e Bahia em cima e embaixo. Sport e Santos em cima e embaixo. O puxa e vai é o Vitória e Atlético Paranaense, porque qualquer um dos dois pode ser puxado. Isso é uma coisa... Não, o Vitória está embaixo. Interessante. Mas o Atlético Paranaense também pode ir para baixo. Tem 10 clubes, né? Tem 10 clubes candidatos ao rebaixamento. E 10 a Libertadores. Tanto na Série A como na Série B. Sim. Também na Série B acontece a mesma coisa. Tem 10 clubes que estão bem ameaçados. A diferença da Série B é que 2 já estão praticamente na Série A e 2 vagas entre 5 outros. Não, mas isso é os da frente. Sim. Mas eu digo o rebaixamento. Não, mas aqui lá na Série A é 10 para cima e 10 para baixo. Sim, é porque tem 7 vagas. 8 até. Tem 7, 8 vagas. Enquanto que na Série B tem só 4 vagas. Ele já disse que vão abrir 2 vagas. O Cruzeiro e o Grêmio. Então pode dar 9. Pode. Se abrir a Sul-Americana. Não, é com a Sul-Americana dá 9. Curiosidade aqui, estamos a quantas rodadas do final da Série B? 8. O ano passado o Vasco estava em que posição nesta rodada? A do Inter. Estava em primeiro? E depois degringolou. Isso é perigoso. Mas eu espero que degringole, espero que suba em terceiro ou quarto. É aí que eu quero subir. Porque não há mais dúvida que vai subir. Tu já fizesse essas contas. É uma vitória. É uma vitória em 8 jogos. É que o ano passado não estava tão embolado como esse ano, né? No ano passado... É que alguns tiveram sprint no ano passado. Esse ano nem adianta mais. No ano passado... Porque agora com o entre-devoramento ali... Pode ser que precise 62, 63. Eu simplifiquei. Como eu disse há 2 meses aqui, com 70 sairia o campeão brasileiro. Se o Grêmio desse uma acelerada, o Corinthians ia dar os doces. Eu disse muito antes do Renato. Porque eu via os jogos do Corinthians, não via jogar nada. E via o Grêmio jogar bem. 30ª rodada do ano passado. O líder era o Atlético Goianiense com 55 pontos. O Vasco tinha 54. Mas tava o Vasco já estava caindo. Mas estava colado. Mas foi para você tem 58. O glorioso campeão do ano passado, aquilo que a gente falou antes. O glorioso campeão do ano passado fazendo essa vergonheira na Série B, na Série A. Empata o Vitória. Não torça para que haja essa correspondência ano que vem, né? Não, porque o Internacional não vai ser campeão, então não há problema. É muito rápido que ele não perde um lance. Não perde. Vai ser o Papa-Léguas do programa. Aprendi com o professor, né? Vem cá, o Grêmio está vibrando, o Internacional finalmente uma vez na Série B, né? 2. Vou deixar vocês terminarem. É que teve um rebaixamento FIFA, é o único rebaixado FIFA. Nem vou dar boa noite. É que eu não faço essa distinção. Tá nas letrinhas já, Bruno. Tá bem, tchau. Parabéns pelo unificado. Obrigado, Kelly. Obrigado, Maurício. Amanhã, 1 da tarde, tem mais. 1 da tarde.